Então, muito bom dia a todas, né? Fico muito feliz que estão seguindo aqui o nosso retiro vocacional, aproveitando, né, esse feriado de carnaval que está sendo muito diferente, né, para todas nós, que esse ano não tem rebanhão, não vai ter retiro, né, de carnaval com todas as dioceses, né, que esse ano, né, pela pandemia está sendo bastante cruel, né, principalmente nas atividades dentro das dioceses, dentro das paróquias, né, mas pelo menos vamos estando amenizando assim, né, estando podendo fazer dessa forma virtual, né, pelo menos para a gente estar nutrindo um pouco o nosso espírito, né, da gente estar realmente buscando a Deus, né, principalmente vocês que estão numa fase de discernimento vocacional, também ajudar vocês nesse discernimento, dar umas pistas de reflexão, né, para ajudarem, né, como ontem a gente já, né, teve comentando sobre a vocação de São Paulo, depois, né, essa leitura da carta dos Coríntios, né, dizendo que Deus nos escolhe por pura graça, pela vontade dele, que não, como dizia ontem, né, no Evangelho de João, fala, não fosse vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Então, a gente está nessa linha desde São Paulo, né, fazendo essas grandes perguntas, né, de onde que São Paulo, quando reconhece Cristo, que o chama, ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Né, que era a pergunta clave de ontem, né? Dizer ao Senhor, que queres que eu faça? E depois, se eu reconheço que a obra é de Deus na minha alma, o que é que me impede de responder a esse chamado de Deus? Então, hoje vamos seguir nessa linha, né? Vamos estar comentando um trecho da Carta dos Romanos, né? Que vamos fazer tudo esse retiro, né? Na linha de São Paulo. E então, vamos estar dando continuidade nisso. Então, para a gente começar a nossa pregação, vamos aqui recitar o Salmo 61, que é um salmo muito bonito, né? Para a gente ir entrando no Espírito Santo, entrando nesse Espírito, né? Para a gente ir serenando o nosso coração, né? Serenando a nossa mente, né? Pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, que acalme o nosso coração, né, para que realmente a palavra de Deus possa frutificar no nosso coração, na nossa alma, e que realmente possamos entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação. Só ele é minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derrubá-lo? Como a uma parede já inclinada, como a um muro que se fendeu? Sim, de meu excelso julgar pretendem derrubar-me. Eles se comprazem na mentira, enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa a minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo, protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro e de uma mentira aos filhos dos homens. Eles sobem na concha da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem espereis vamente no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nela os vossos corações. Numa só palavra de Deus compreendi duas coisas. A Deus pertencem o poder, ao Senhor pertence a bondade, vós dais a cada um segundo suas obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Realmente é um salmo para depois vocês também, né, estarem refletindo, lendo, relendo, que é um salmo muito meditativo, né, da gente, como a gente falava ontem, que a gente tem medo porque a gente não confia em Deus. A gente tem medo de se arriscar, a gente tem medo de dar um passo, de tomar uma decisão, porque não confiamos plenamente em Deus. Então, o salmista, né, nesse salmo fala assim: só em Deus repousa a minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Então, é um salmo de uma confiança tão grande, né? Aí depois no versículo 6 fala: só em Deus repousa a minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Então quer dizer que quando a gente confia realmente em Deus, ele vai dar o que a gente espera. Né? Quando ontem a gente comentava da carta dos Coríntios, né? Que Deus escolheu o mais fraco do mundo para confundir os fortes. Né? Quer dizer que Deus me escolheu por amor, não porque eu era mais bonita, mais talentosa, mas Deus me escolheu por amor para uma missão. Então, se a gente tem essa confiança que Deus vai dar o que eu espero, né? Que Ele é o meu rochedo, né? Que Ele é a minha força, que Ele é a minha salvação, né? Eu jamais vou vacilar. Então, depois, quando possa, no seu momento, tem um momento de oração, reza esse salmo, reza, vai lendo devagarzinho, vai meditando, né? Como a gente sempre costuma falar na Lécio Divina, rumiando, que faz rumiando, como faz o boi, que come uma coisa e mastiga, 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 e vai mastigando aquilo até absorver. Então, a gente pegar a palavra de Deus e também ir, né, remoendo o nosso coração, fazendo até a gente absorver, até a gente entender, pedir ao Espírito Santo que faça a gente entender o que a palavra de Deus nos quer dizer. Então esse salmo é um salmo assim, muito bonito, muito tocante, né? O Salmo 61 é um salmo muito tocante, então para depois vocês, né, aproveitarem e fazerem dele a sua oração. Então vamos voltar aqui para o nosso São Paulo, né? Então vamos estar aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, né? Vamos fazer do 1 ao 2, né? Então, Romanos 12, capítulo 1 ao 2. Versículo 1 ao 2, desculpa. Pra vocês buscarem na Bíblia, por isso que eu falei, peguem a Bíblia, porque quando a gente pega a Bíblia, a gente vai lendo junto, a cabeça já se centra mais, não se deixa dispersar, né? Então, Romanos 12, versículo 1 ao 2. Então, voltando aqui, Romanos 12, versículo 1 ao 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Num trecho tão pequeno, quantas coisas podemos tirar daí? Né? Que São Paulo diz nessas cartas aos Romanos, né? Pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Isso quer dizer que Deus nos pede tudo. Já sabemos que pelo batismo, nós somos templo do Espírito Santo. Pela confirmação, ainda mais, pelo sacramento da confirmação do crisma, ainda mais ainda confirmamos essa promessa do nosso batismo, que nós somos templo do Espírito Santo. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que a nossa alma é do Espírito Santo, né? Então,
São Paulo deixa isso muito claro, porque hoje é muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque vemos que, infelizmente, dentro da nossa sociedade, principalmente na Romanos 12, né, versículo 1 ao 2, né? É muito importante a gente estar falando sobre isso, por quê? Porque hoje, infelizmente, no nosso mundo, perderam totalmente essa noção, muitos católicos até, dá muita pena dizer, essa noção que somos templo do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, pelo batismo. Então, o que quer dizer? Hoje se menospreza muito isso. É o desenfreio da bebida, da luxúria, que esquecemos que nós somos o templo do Espírito Santo, que pelo batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na minha alma. Então, hoje, tudo é permitido. Viver a castidade hoje no mundo é, quer dizer, algo, como dizer, quase que impossível. Hoje, infelizmente, a gente vê menina de 12, 13 anos que já ficou com um monte de cara. Falando uma coisa bem clara. Não tem respeito nenhum ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Em São Paulo nos fala aqui: oferecedes nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Por isso que o mundo hoje, mais que nunca, não compreende a vida religiosa. Não compreende a vida sacerdotal. Porque falam, como que uma pessoa é capaz de viver uma virgindade, uma castidade pro resto da vida? O princípio, né, de guardar a castidade, de guardar a virgindade pelo reino dos céus, vem daqui. Vem daqui. Porque já antigamente, já dos primórdios do cristianismo, que ainda não existiam a vida religiosa tal estruturada como é, existiam o quê? As virgens consagradas. Quer dizer que elas consagravam o seu corpo e sua alma, quer dizer, o tudo, o corpo e a alma quer dizer tudo. Dá tudo para Deus, dá o seu melhor para Deus. Então quer dizer que uma menina que consagrava a sua pureza, ela não estava consagrando só a sua pureza corporal, mas estava a sua pureza de espírito. Quer dizer que para ela não vai ter outros olhos senão para Deus. Hoje o mundo isso entende como que isso daí é uma ofensa. Mudaram-se todos os valores e muitas vezes até entre a juventude católica não entende isso. E muitas vezes critica, porque que vai entrar? Então critica isso, por que vai entrar num convento? Depois não vai poder namorar, não vai poder ter relações, como vai conseguir isso? Isso daí é impossível. É possível. Se realmente amamos a Deus, recebemos esse chamado de Deus, é possível. Porque o verdadeiro amor não está no físico. O verdadeiro amor está no coração, na alma. Enquanto a gente não entender que o amor não é uma relação física, tá tudo perdido. Quando a partir do momento que a gente entende que o verdadeiro amor é o amor da alma, é o amor que se sacrifica, como aqui São Paulo fala assim, ó. Oferecedes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Quer dizer, quando a gente oferece o nosso corpo em sacrifício, aí está o nosso culto espiritual. Que a gente oferece em sacrifício os sentidos, os prazeres desse mundo, para experimentar a glória de Deus, o amor verdadeiro de Deus que nos ama infinitamente.
Quando uma alma é capaz de entender que os prazeres desse mundo não é nada comparado ao amor que Deus nos dá, aí ela é capaz de sacrificar todos os prazeres desse mundo para viver só para aquele que realmente a ama. Aí está onde que somos capazes de guardar uma virgindade e uma castidade pelo reino dos céus, de fazer um voto de castidade. Sim, isso sim. O sexto mandamento. Isso tá ótimo, Bianca. Isso assim, nós estamos comentando fora do casamento. Dentro do casamento, sim, o sexo é algo santo. Por quê? Porque isso vai ser o maior ato de amor entre os esposos para gerar uma vida. Isso realmente, o que nós estamos comentando aqui é fora do casamento. Nós estamos falando aqui agora nesse momento da juventude que não oferece o que está oferecendo o seu corpo assim, vivendo nos prazeres do mundo, né? Sem contar, porque o casamento é um sacramento, o matrimônio é um sacramento, é o mais santo que tem. O amor entre os esposos é indiscutível, né? É algo muito santo de gerar uma vida, né? Por isso que não é permitido pelo sexto mandamento e nem é permitido antes do casamento tendo relações uns com outros aí, porque isso daí não é prova de amor. Porque isso é algo tão santo que por isso que fala que Deus uniu, o homem não separa. Então é algo tão santo, tão íntimo e tão poderoso de um ato de poder gerar uma vida que isso não tem nem explicação. Né? Mas o que a gente está comentando agora, nesse contexto, estamos... Isso, realmente, se a juventude buscasse o namoro santo, o namoro na castidade, seria ótimo, que é o que Deus quer, né? Mas, infelizmente, o que? A gente vê que esse mundão está pregando todo o contrário disso, né? Está pregando todo o contrário disso de viver um namoro santo, um namoro da castidade, de saber esperar. Infelizmente, as mulheres hoje não estão nem se valorizando a si próprias. É muito triste dizer, antigamente, uma mulher chegar virgem no casamento era a honra mais grande que se tinha. Que a mulher se sabia se respeitar e fazer se respeitar. E saber que ela só se entregaria àquele que fosse o seu marido, que realmente fosse o seu companheiro pro resto da vida. Essa era a honra e é a honra, mas eu falo que uma moça que hoje possa viver na castidade, ter um namoro santo e chegar virgem e se entregar somente ao seu marido que ela prometeu diante do altar, que vai ser seu companheiro até que a morte os separe, essa é a glória mais grande que possa ter para uma mulher. Só que infelizmente hoje o mundo fala isso é besteira, coisa retrógrada, coisa dos antepassados. E não é, porque a mulher virou, o perdão da palavra, sem vergonha. Infelizmente as meninas não estão dando realmente essa importância de se respeitar, de dar-se a respeitar. Né? Que realmente, se uma pessoa está num relacionamento e essa pessoa realmente ama aquela pessoa, ela vai respeitar, ela vai esperar. E ela vai amar aquela pessoa pelo que ela é, não pelo prazer que ela pode dar. Mas, infelizmente, né, vemos que não está sendo assim. A mente das pessoas está em outro lugar. Esqueceram as palavras de Deus, as palavras que Deus nos deixou na Sagrada Escritura, né, dos princípios mais santos. E por isso mesmo, a vida religiosa é um sinal disso. A vida religiosa, quando uma menina recebe um chamado para a vida religiosa, ela se está santificando o seu corpo e santificando a sua alma e sendo testemunha no mundo que é possível. Que é possível viver a virgindade e a castidade pelo reino dos céus. Porque Deus também dá uma graça. Porque nós somos humanos e, como já dizia São Paulo em outro parágrafo, assim, quem que está seguro que não caia?
né? Que o demônio está como um leão rugindo, querendo nos devorar. Que também não é fácil. Por isso que também isso é uma graça muito grande, também de poder compreender essa verdade e de se manter nessa verdade. Porque é muito assim. Sim, Santo Agostinho nos pode dar exemplo. Ele viveu uma vida muito desenfreada, né? Muito, totalmente desenfreada até a conversão dele com Santo Ambrósio, né? Tanto é que ele se viveu amasiado com uma moça que chamava Melânia, teve um filho, né? O Adeodato, né? Teve um filho, né? Viveu numa seita dos maniqueus, fez o fuá. Mas no momento que ele entendeu, que ele se converteu, que ele entendeu, ele viveu uma vida de santidade. Ele largou a mulher, viveu uma vida de castidade, né? Tanto é depois o filho dele morreu, né? E ele viveu essa vida. Mas assim, é tudo graça de Deus. Deus deu esse sinal nessa pessoa que viveu num pecado tão grande e depois se converteu, né? Ele, depois que ele se converteu, realmente ele viveu uma vida para Deus. Mas eu digo que se Deus hoje nos dá a oportunidade da gente conhecer Jesus, da gente amar Jesus e já viver isso direito, já é uma glória muito grande para Deus. Não esperar a gente cair no pecado, porque muitas vezes tem pessoas que presumem, que falam, não, se eu vou fazer, vou aproveitar tudo, depois Deus me salva. Isso é presumir de Deus um pecado muito grande. Porque eu já escutei muitos jovens falar assim, não, depois do último momento Deus não me vai perdoar. Não é assim. Se a gente hoje, Deus está dando ouvido para a gente ouvir, né, para a gente converter o nosso coração hoje, né, como a gente vai ver agora na liturgia da Quaresma, na quarta-feira de cinza, hoje não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Então, nós não podemos ser assim. Se hoje Deus nos está dando a oportunidade da gente escutar a voz, da gente escutar realmente o que é certo, nós devemos abrir o nosso coração e se converter. Não esperar o dia de amanhã. Porque o que temos para nós é o hoje, é o presente. O amanhã, Deus pertence. Amanhã nós não sabemos se nós podemos morrer, passar na rua, um carro atropelar a gente, ou pegar um Covid aí, você não sabe, tá morrendo de juventude de Covid, horrível. Né? Eu sou enfermeira, trabalho na área da enfermagem, tenho companheiras enfermeiras que estão trabalhando nas emergências nos hospitais. É enorme a quantidade de jovens que estão morrendo por Covid. Nós não sabemos. Hoje nós estamos numa guerra com essa pandemia. Então ninguém sabe o dia de amanhã. Então o que nós podemos fazer é trabalhar o nosso hoje. Se hoje Deus nos está abrindo o nosso coração, nos está abrindo a nossa mente para uma conversão, esse dia é hoje que nós temos que pôr em prática, não esperar o amanhã. Então, vou ver o que eu acabei de colocar aqui. Morrer, mas na certeza de buscar viver o céu aqui na terra, justamente. A gente já tem que buscar viver nessa terra o que vai ser o céu. E é isso que hoje São Paulo nos diz. Porque o que Jesus já falava, né? Quando tinha esse caso que apresentaram a mulher que casou com 7 maridos morreram, né? E depois perguntaram para Jesus. E lá, depois, quando se encontrarem no além, ela vai ser mulher de quem? Porque ela casou com 7. E Jesus fala assim, ali não existe nem marido nem mulher, porque todos sereis como anjos. Por isso que falam muito na teologia da vida religiosa que nós somos esse sinal, né, escatológico, quer dizer, escatológico do mundo futuro, que vivemos, né, uma vida de santidade, de corpo e alma, que vai ser o que nós vamos viver no céu. E não vamos ter nem marido nem mulher, todos vamos estar para amar a Deus infinitamente.
Então, é isso que nós temos que buscar nessa vida. Não sabemos o dia de amanhã, quando Deus nos vai chamar, quando nós vamos dar conta a Deus da nossa vida. Mas por isso que nós temos que viver o nosso hoje, santificar o nosso hoje. Por isso que Jesus no Pai Nosso fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o hoje que nós temos na nossa mão. Então, é hoje que é o dia da nossa salvação, que é o que nós temos em mão. Porque amanhã a Deus pertence. O passado já foi e não volta mais. Então, o que a gente fez no passado, o que a gente pegou no passado, a gente tem que pedir perdão, né? Se converter nesse hoje, né? Para não repetir o erro do passado. E ter a confiança que o amanhã a Deus pertence. Então, hoje é o dia da gente abrir o nosso coração e pedir a Deus: Senhor, me dá a graça dessa conversão, me dá a graça de fugir desse pecado que me está afastando de Ti. E todo dia é o hoje que a gente tem para lutar e para trabalhar e oferecer os nossos corpos como hóstias vivas, como sacrifícios vivos. É o hoje. Voltando no tema vocacional, muitas meninas falam assim: eu não tenho certeza se é isso, não tenho certeza, melhor sinto que Deus, mas eu não tenho coragem, não quero me arriscar, né? Mas o que você tem na mão é hoje, o que você tem que se arriscar é hoje, amanhã Deus pertence. Se você sente vontade, você se sente que esse chamado queima no coração, tenta no seu hoje, amanhã Deus pertence. Se é a tua vocação, você vai para diante, se não é, Deus também vai mostrar. Uma menina que está num relacionamento, quer viver o namoro santo, propõe esse hoje. Vamos viver esse hoje. E vamos entregar, se é a nossa vocação e Deus quer que seja a pessoa que vai passar o resto da vida do meu lado, Deus, amanhã Deus pertence, mas eu tenho que viver hoje. A gente muitas vezes não valoriza o hoje. A gente fica pensando, fazendo plano para o futuro e esquece que o nosso futuro está forjado no hoje. O nosso futuro vai depender das nossas decisões de hoje, das nossas decisões de agora, na nossa conversão de agora. Então a gente fica fazendo planos e planos e planos e planos e esquece que o principal está no hoje. Então isso que a gente hoje também tem que meditar. Eu estou aproveitando bem o meu hoje? Eu estou tentando me converter no meu hoje? De oferecer a minha vida a Deus hoje? Não me importando o que vai acontecer amanhã? Porque o amanhã Deus pertence e Deus sabe tudo? E por isso, se a gente hoje, as nossas escolhas, as nossas decisões de hoje não vão conforme a vontade de Deus, o amanhã também vai se acabar. Que futuro tem? Então, muitas vezes a gente vive preso em pensamentos no futuro sem pensar que o nosso futuro vai depender das nossas decisões de hoje. Aí, voltando aqui no versículo 2, fala: não vos conformeis com este mundo. O mundo realmente é muito atraente. O mundo tem muitas coisas que atraem, mas também muitas coisas que não são corretas conforme a nossa fé, conforme a nossa moral. Nós, como católicos, realmente muitas vezes damos muito mau testemunho, que a gente se conforma facilmente com esse mundo, com os pensamentos do mundo, com a coisa do mundo, que a gente escuta cada coisa que você fala, e depois a pessoa ainda tem coragem de falar que é católica. Quando apoia aborto, apoia eutanásia, né? Apoia a tantas coisas que não vão conforme a vontade de Deus. Ou mesmo como a gente está falando nesse tema da castidade. Não, eu amo meu namorado, eu durmo com ele, fico com ele, eu já me junto com ele aí, vive amasiado.
e depois na casa, Deus confessa. Isso é um pecado tão grande e a gente vê isso com tanta frequência. Por quê? Porque se conformou. Porque como esse mundo prega isso, então é normal. O anormal é viver uma vida santa, uma vida pura. Por quê? Porque a gente está se conformando com os pensamentos desse mundo. Amigado com fé, casado é, não é não. Não é não. Porque se duas pessoas ainda que têm fé e vivem amigado, ainda um pecado mais grande ainda, porque ela sabe que é pecado e pecado mortal. Essa pessoa nem pode comungar e não tem comunhão com Deus nem com a igreja, porque ela está amaziada. E pior ainda porque ela tem noção que é errado. Qualquer pessoa que vive amaziada está em pecado mortal. Por quê? Porque não está com a bênção de Deus. Não é um matrimônio. E é um pecado abominável. Porque não, infelizmente, eles falam, né? Isso realmente a gente nem tem que acreditar, nem tem que apoiar. Porque quando eu escuto umas coisas dessa também, eu vejo muitas vezes nas próprias empregadas, né? Nas funcionárias que trabalham com a gente, vivem em situações assim. E eu muitas vezes aconselho a elas, não vivam assim em pecado, não se acostumem a viver no pecado. Se vocês são solteiros e podem se casar, se casem. Se amam, se casem, se confessam, se arrependam desse pecado, se casem e comecem uma vida nova, uma vida abençoada por Deus. Não precisa fazer uma festa de casamento, não tem dinheiro, porque muitas vezes as pessoas nem se casam porque pensam que tudo está na festa. Não está na festa. O casamento está na promessa entre os esposos perante Deus. Né? De viver uma vida entregada um pelo outro e gerar filhos para Deus. Mas infelizmente o mundo tudo prega. Por isso eu falo, não conformeis a este mundo. Porque o mundo, infelizmente, está com uma moral totalmente contrária da moral de Deus. E a gente se conforma com isso. Já pensa que é normal a gente ver as coisas desse jeito. E não é normal. E nunca vai ser normal. Essa pessoa nunca vai ser feliz. Vai ser feliz como? Se essa pessoa não está em paz com ela mesmo, não está em paz com Deus, não está em paz com essa consciência, porque se ela tem noção, ainda tem um pouco de noção que ela está fazendo um pecado, ela não vai poder ter uma paz plena, uma felicidade plena. Não vai. Porque sempre vai, se ela tem um mínimo de consciência, alguma coisa vai cutucar. E por isso que depois briga, se desbriga, volta, sai, se juntam, se separam, voltam, se voltam separar, voltam. Por quê? Porque vivem no pecado. Então não vão ser felizes nunca. Né? Não tem essa bênção de Deus para viver como um casal. E dá muita tristeza que hoje ainda a própria legislação, com isso da união estável, aí sim que acabou com tudo. Que não precisa casar nem por lei, nem por nada, eu vivo junto, tá bem, quando não quiser mais, me separa. Quer dizer, isso daí eu uso e abuso da pessoa até onde eu quero. Quando já não servir mais para mim, ó, fora. Essa é a consciência que o mundo tá dando. E hoje São Paulo nos fala, não vos conformeis com este mundo. Que não é isso que Deus quer que a gente viva. Porque estão fazendo do amor descartável. Infelizmente, esse mundo está vendo o amor como algo descartável. Não como o sentimento mais sublime que Deus pode deixar para o ser humano. Que o ser humano, Deus nos deixou livre pelo amor, para que fôssemos livres para amar. Porque amar é o sentimento mais puro, mais grande que o ser humano pode ter. Porque como somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos amou primeiro, nunca vamos amar como Deus nos ama. Porque nosso amor é limitado, o amor de Deus é infinito.
Mas o amor é algo muito grande para a gente ficar jogando que nem lixo. As pessoas não entenderam ainda qual é o verdadeiro sentimento do amor. O sentimento do amor não é uma atração física. O sentimento do amor vai muito mais além disso. O sentimento do amor é aquele que se sacrifica pela pessoa amada, que se preocupa pela pessoa amada, que é capaz de dar a vida pela pessoa amada. Aquela pessoa que sente falta de coração da pessoa amada, que busca e suspira, como a gente vê nos Salmos, que como fala, como a corça suspira por águas, assim eu suspiro por ti, meu Deus. Quer dizer, a alma que ama. Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor só pela atração física. Isso seria muito superficial. Que é o que o mundo prega. Ah, eu acho aquele moleque bonito lá, eu acho bonito, eu amo ele. Você conhece ele? De verdade, conhece o fundo da alma daquela pessoa pra você falar que você ama ele? A mesma coisa dentro da vida religiosa. Uma menina só realmente vai fazer, vai realmente se decidir por uma vida religiosa. Por quê? Porque ela encontra que realmente Deus é o amado da sua alma. Que Deus é o único que pode preencher o seu coração, que o amor de Deus é o único que pode preencher o seu coração, que nada desse mundo pode preencher o seu coração como o amor de Deus. Deus dá uma graça muito grande para a gente entender isso. Isso também é graça de Deus, que ninguém consegue entender umas coisas tão grandes se não for pela ação do Espírito Santo. Né? Que se não for pela ação do Espírito Santo, a gente não vai entender algo assim tão grande, tão profundo. Né? Que porque a gente ama, a gente é capaz de deixar tudo, de se sacrificar por tudo, porque a gente realmente encontrou, né, o amor. Pelo amor a gente é capaz de se arriscar. Nem onde eu contava dessa experiência que eu tive do Covid aqui em casa, e eu estava cuidando do isolamento com 18 idosos que estavam positivos em grupo de risco supremo. Que as próprias enfermeiras que trabalham com a gente, as técnicas de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, morriam de medo de entrar nos isolamentos. E eu falei assim, não vou abandonar o barco na hora que mais precisam de mim. São as almas que Deus me deu para me cuidar. Eu rezo para Deus, peço proteção divina, faço todos os protocolos humanos que se necessitam e confio em Deus. E tive ali, cuidando das minhas velhinhas, ali com todo esse povo positivo lá. Que a chance de eu me contaminar era praticamente óbvia. Mas quando a gente faz por amor, Deus, os milagres acontecem. Que graças a Deus eu tive 3 meses cuidando de todo esse povo e não me contaminei. E até os médicos falavam, eu não sei, a senhora falou, a senhora tem um anjo da guarda muito bom. Eu falei assim, não tenho um anjo da guarda muito bom. Eu tenho um esposo muito bom que cuida de mim. Porque eu estou vendo Cristo naquelas pessoas que estão sofrendo. E eu cuido de Jesus naquelas pessoas que estão sofrendo. Então, como Jesus ia permitir? Se ele permitisse, bendito seja, porque ele é o Senhor de tudo e ele sabe o que me convém. Mas eu tinha essa certeza, que se eu cuidava dele com amor, ele não ia me deixar na mão. Então, muitas vezes a gente perde essa fé. E a gente não descobre esse amor. Quando a gente ama de verdade, a gente é capaz de deixar tudo. Que é isso, é onde que está esse oferecer nosso corpo em sacrifício, como hóstia viva, agradável a Deus. E não conformando com esse mundo. Então, quando a gente entende realmente o que é o amor e aonde o amor nos faz chegar, é realmente que a gente começa a entender a lógica de Deus. Porque humanamente é uma loucura. Né? É uma loucura. Mas
Para Deus, é o amor mais grande que tem por nós. E se nós amamos a Deus que nos amou primeiro, que temos que temer? Agora, se a gente se conforma com os pensamentos do mundo, aí é tudo impossível. Como eu comentava ontem, que muitas ocasionadas a melhor vem querer conversar comigo, conhecer sobre a minha congregação. Quando eu falo que a nossa formação é fora, que a gente somos missionárias, que a gente tem que depois estar disposta a ir aonde nos enviarem, todo mundo põe o grito certo. Ah, não, isso eu não quero. Eu falei, então você ainda não entendeu o que é o amor de Deus. Quer dizer, eu estou buscando a minha vontade ou a vontade de Deus? Porque eu falo assim, quando um ama de verdade é capaz de fazer as maiores loucuras do mundo. Eu fui para a Espanha, eu tive 7 anos sem vir para o Brasil, sem ver minha família. Eu fui com 18 anos e a primeira vez que eu voltei a ver minha família eu tinha 25. Não me pesou. Sim que a gente sente saudade, que é normal, a gente vai sentir saudade, mas não me pesou. Eu fui incrivelmente feliz. Porque eu sabia que Deus estava cuidando da minha família, Deus estava cuidando dos meus pais, Deus estava cuidando do meu irmão. E Deus realmente cuidou com um amor infinito, que fez uma série de bênçãos dentro da minha família. Mas quando a gente ama, a gente é capaz de tudo. Quando a gente entende que o amor de Deus é o maior que tem no mundo, a gente é capaz de largar tudo e não conformar com esse mundo nos diz. Eu entrei com 14 anos na aspirantada. Quando eu falo isso, o povo fala assim, meu Deus, eu era uma criança, não sabia nem o que queria. Falam assim pra mim, nossa irmã, mas como que a senhora entrou com 14 anos no convento, nem conheceu a vida, nem sabe nada? Como que a senhora entrou, nem namorou, nem nada? Falei assim, que falta me fazia? Se naquele momento Deus me deu a graça de eu entender que Ele me chamava por amor e que Ele me amava, por que não? Quer dizer que para Deus eu só vou oferecer a sucata para Deus depois que eu fiz, abusei, fez tudo na vida, depois a sucata eu dou para Deus? Para Deus eu tenho que dar o melhor, para Deus eu tenho que dar tudo. Então, se eu entendi naquele momento que Deus me chamava, lutei contra toda esperança que meus pais não aceitavam, minha família não aceitou, a família da minha mãe são toda evangélico, meu avô era pastor evangélico da Assembleia de Deus, tem um monte de tio que são pastor, prima que são pastora, ali o diabo quatro que esse povão da Assembleia. E sabe que os da Assembleia são osso duro de roer. Tanto é que quando eu vim para o convento, meu avô não quis nem se despedir de mim. Ele não aceitou. E as minhas tias ficaram azucrinando na cabeça da minha mãe, por ter, como dizia os Salmos, por anos sem término. Falava assim, você vai entregar tua filha para entregar uma pro capeta. Essas freiras são tudo tem fogo debaixo da saia. O que vocês podem imaginar o que eles devem ter falado? Mas nesse momento, minha mãe também não entendia. Minha mãe ficou 6 meses sem conversar comigo quando eu vim para cá, quando eu vim para o aspirantado. Eles não eram capazes de entender o porquê que eu estava tendo essa decisão. Como eu falava ontem, a vocação é nossa, o chamado é nosso, não é deles. Então eles não vão ser capazes de entender. Se muitas vezes nem nós somos capazes de entender na plenitude essa graça tão grande de Deus, o chamado. Mas a gente, por isso que eu sempre falo, Deus chama cada um no momento certo e na hora certa. Né? Deus me deu essa graça tão grande, né? Na minha adolescência, de ter entendido esse chamado, claro que é um chamado que a gente vai madurando ao longo dos anos, que a gente vai entendendo ao longo dos anos que é uma entrega de todo dia, de todo hoje. Mas o princípio está nesse, não conformeis com esse mundo.
Porque hoje, infelizmente, a sociedade é assim, não, todo mundo, o destino é casar, é ter filho, e isso. Sem contar que isso também é uma vocação muito grande, que não é uma brincadeira você quer casar e ter filho. E principalmente outra coisa mais grande, outro princípio mais grande, eu vou casar com uma pessoa só até que a morte me separe dele. Isso é outra coisa que também o mundo não. Eu caso com ele, se der certo, nós fica, se não der certo, nós separa. Já para começar, esse casamento é nulo. A mesma coisa passa dentro da vida religiosa. Uma menina que vai fazer os votos, se ela, quando termina o seu noviciado, vai fazer sua profissão temporal, ela já não tem esse desejo que essa profissão, que esses votos sejam para sempre, essa profissão também é nula. Esses votos também são nulos. Porque se dentro do coração nosso a gente já não oferece tudo para Deus, o melhor para Deus, isso também não vale. Hoje que nós tínhamos na primeira leitura, não sei se alguma já participou da Santa Missa de hoje, mas a leitura de hoje que a gente está, né, vendo a leitura do Gênesis. E falava justamente da oferenda de Caim e Abel, né? Que Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, com a gordura, com tudo, quer dizer, o melhor que ele tinha, ele ofereceu para Deus. Enquanto Caim ofereceu algo, mas não foi o melhor. E Deus olhou para a oferenda de Abel. E depois, pela inveja, Caim matou Abel, aconteceu o primeiro fratricídio na terra, né? Então, mas o que nos quer mostrar? Deus nos quer mostrar que Deus quer o nosso melhor. Que Deus quer tudo. Deus não nos quer pela metade. Deus quer o nosso melhor hoje. Então é hoje que a gente tem que, é o dia que a gente tem para se entregar para Deus, é hoje pedir, Senhor, o que queres que eu faça? Eu não posso se conformar com esse mundo. Não é porque todo mundo fala, não, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que fazer isso e você tem que fazer. Agora, se você sente no seu coração que Deus te chama para uma missão diferente, não tenha medo. Abride para o vosso coração a Cristo, como dizia São João Paulo II. Abrir e busca no teu hoje. É isso, Senhor? O Senhor me chama para uma missão diferente? Sim, Senhor, aqui estou para fazer tua vontade. E buscar essa vontade de Deus. E não ter medo. Eu falo muitas vezes aqui, né, na nossa congregação, a gente permite que as meninas venham fazer experiência aqui no nosso aspirantado, que elas podem vir os fins de semana, podem vir passar as férias, justamente para isso, que se tem uma inquietude vocacional, elas possam vir na casa de formação e ter uma experiência para ajudar no seu discernimento, para ver realmente se esse é teu chamado ou não. Agora, se uma menina não tem coragem de procurar, falei, eu sinto esse chamado, mas eu preciso discernir, ela não tem coragem de vir, passar uma semana na casa de formação para conhecer, para ter uma orientação, para realmente ver se é isso que ela quer, ela sempre vai ficar na dúvida. E eu sempre falo, até as meninas que vêm para o aspirantado é um tempo de discernimento vocacional. Tempo que está conhecendo, é um namoro, está conhecendo. E aqui ela realmente vai entender, orientada, né? Ela vai entender realmente se esse é o teu chamado. Eu falo assim, sempre falo para as meninas, não tem nada para perder. Se realmente é o teu chamado, é a tua vocação, é o teu carisma, Deus abençoe e siga para diante e seja fiel. Se não é, aprendeu só coisa boa aqui dentro. Tantos valores. Eu, no meu tempo, nós chegamos a ser 34 meninas aqui na casa de formação. Nem todas foram irmãzinhas. Dessas 34, 12 ficamos. Né? Chegamos a ser irmãs. As que não foram hoje são excelentes mães de família, bem casadas, são catequistas, trabalham na paróquia, trabalham em vários pastorais e elas agradecem até hoje essa oportunidade que elas tiveram de ter passado esse tempo na casa de formação e ajudado elas a criar a consciência que elas têm hoje. Né? Então, tudo é graça de Deus. Como fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas hoje as meninas, só de falar que vai vir passar um fim de semana na casa de formação, parece que é coisa do outro mundo. Aí, quando todo mundo vai falar, vai ser freira. Não é que vai
vai ser freira, tem que experimentar, tem que conhecer, tem que namorar. Né? Tem que namorar, se não tem esse namoro, não tem esse conhecimento, não vai poder discernir se é isso que quer ou não. Se é isso que Deus chama ou não. Aí está o X das questões, desse medo. Muitas meninas vêm aqui, passam fim de semana, passam as férias, vê que não é? Ótimo, pelo menos tiveram tiveram umas experiências muito boas. Né? Aprenderam muita coisa boa. Né? Puderam ter a oportunidade de ajudar a gente com as idosas, né? De conhecer a miséria humana, né? De cuidar do outro, da importância de cuidar das pessoas que precisam, né? De ter uns momentos mais profundos de oração. Mas se vê que não é isso que Deus me toca no meu coração, bendito seja Deus. Aí você já tem claro que seu caminho não é esse. Aí se Deus já vai direcionar pelo caminho que Ele quer. Né? Por isso que se Deus quiser passar um pouco essa pandemia, em julho vamos poder fazer as nossas convivências, nosso retiro vocacional presencial aqui na nossa casa de formação, né? Para que as meninas possam ter essa experiência, né, presencial desses momentos de oração, desses momentos diante do Santíssimo, né, de também poder ir ali ajudar a gente um pouco com as idosas, sentir a necessidade que as pessoas precisam da gente, né, para poder realmente discernir no seu coração, né? Vamos rezar para que até julho o negócio esteja melhor e a gente possa, nas férias de julho, estar fazendo as nossas convivências presenciais, né? Mas, voltando aqui na palavra de Deus, isso está indicando que não podemos conformar-nos com os pensamentos deste mundo. Que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do mundo. E o agir de Deus não é o agir do mundo. Aí voltando, que fala assim: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, como nós estamos falando isso, quando a gente não conforma com esse mundo, a gente vai conseguir discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a missão que Deus nos tem nessa vida? Então, a gente hoje, que fica essa pregação para a gente meditar, eu me estou conformando com este mundo? O meu pensar e o meu agir é de Deus ou é do mundo? É forte, uma pergunta muito forte. Mas é uma pergunta que eu quero que vocês hoje nessa manhã tem meditando, tem refletindo, mas com sinceridade. Com sinceridade. O meu agir, o meu pensar é de Deus ou é do mundo? As minhas decisões, as minhas escolhas são conformes ao agir de Deus, à vontade de Deus ou agir à vontade do mundo? Então, se eu não estou agindo conforme o pensamento de Deus, com a moral de Deus, com o agir de Deus, então eu estou fazendo pelo mundo. Então, como falava hoje o Salmo, hoje não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Então, se realmente não estão vivendo conforme o agir de Deus, a vontade de Deus, hoje é o dia para recomeçar. Então, Deus nos está dando esse hoje para a gente recomeçar. Né? Da gente não se conformar com esse mundo, mas buscar a glória de Deus. Então, como já está terminando a nossa hora, o nosso tempo, como eu falei, ó, um trecho, 2 versículos, tão pequeno, quanta coisa a gente pode comentar. A palavra de Deus realmente frutifica. Então, vocês, né, podem, como pista de oração agora, leem esse Salmo 61 que a gente leu no começo, meditem ele, peguem essa palavra, releiam de novo, peçam ao Espírito Santo,
né, para iluminar. E realmente, se Deus toca no teu coração que hoje comece uma obra nova na tua vida, aceite. Aceite e abra seu coração, dá livre acesso a Deus para tua alma hoje. Se você até hoje não conseguiu entender isso e hoje Deus te está fazendo entender, aproveite esse hoje. Muda de vida. Converte teu coração, larga as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. Então, né, vamos deixar mais essa pista de reflexão aí para hoje, né, para essa manhã. Aí à tarde vamos ter a segunda pregação às 4 horas da tarde, né, que vamos seguir nessa linha também. Né? Então aproveitem esse tempo da manhã, tenham um momento de oração realmente para que Deus possa frutificar essa palavra, né, que você hoje está ouvindo. Deixa Deus realmente atuar na sua alma e, como dizia o Salmo, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Então vamos rezar uma Ave Maria Nossa Senhora para que ela nos acompanhe nessa manhã, nesse resto de manhã, para que ela, como a mãe, como a serva do Senhor, que foi a criatura mais perfeita que soube fazer a vontade de Deus na vida dela, que possa nos ajudar também a enxergar e a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, uma abençoada manhã a todas, né, que possam estar fazendo esses momentos de oração, né, então, e até às 4, né, que vamos ter a nossa segunda pregação. Então, que Deus abençoe a todas, né, e uma ótima manhã, e até às 4, se Deus quiser. Tchau. Tchau, fica com Deus. Até às 4. Irmã, quero avisar que eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Eu vou pro curso à tarde, às 4h10 eu começo a participar, tá?